Aí, é um privilégio para mim estar com vocês aqui. O objetivo é apresentar um panorama geral de princípios de finanças na Bíblia, nos encorajar mutuamente a praticar esses conceitos, esses princípios, e instigar-nos à reflexão. Precisamos mudar a nossa mente, não seguir os princípios da sociedade de consumo em relação ao dinheiro, seguir os princípios da palavra de Deus. Trouxe uma perguntinha para iniciar nossa reflexão aqui. Qual é o oposto de desonestidade? É uma pergunta capciosa que eu estou fazendo aqui. Eu não estou perguntando o antônimo de desonestidade. Eu estou perguntando o oposto, a atitude oposta de desonestidade. No versículo que nós vamos usar como base, Efésios 4, 28, depois nós vamos ter uma resposta, e eu vou melhorar essa pergunta para que ela deixe de se tornar capciosa. Mas antes de a gente chegar em Efésios 4, 28, eu gostaria de contextualizar um pouquinho este versículo. A gente sabe que nos primeiros 3 capítulos de Efésios, nós temos um profundo conteúdo teológico. Esses capítulos nos mostram o que uma pessoa é longe de Cristo e o que ela pode ser em Cristo. Temos vários versículos conhecidos nesses 3 primeiros capítulos. Eu gostaria de destacar, então, Efésios 1, 13 e 14. Nele, em Jesus, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que os salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus, para o louvor da sua glória. Nós vemos nesse texto aqui a importância do Evangelho. A pessoa que ouve e crê no Evangelho tem a salvação e passa a pertencer a Deus. E recebe o Espírito Santo da promessa. Como lemos em João 16, 13, uma das funções do Espírito Santo é guiar o crente à verdade. Esse é o desafio, nós como crentes, entender a verdade de Jesus e praticá-la. Nos capítulos seguintes do livro de Efésios, dos capítulos 4 a 6, a gente lê várias instruções que o apóstolo Paulo nos deixa de como praticar, como viver a vida cristã. E ele começa o capítulo 4 com esse versículo: como prisioneiro do Senhor, eu, Paulo, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Então, o apóstolo Paulo nos implora, ele roga que o crente que de fato reconheceu a Jesus Cristo como seu Salvador, viva de maneira digna o Evangelho. Nesses capítulos 4 a 6, então, temos instruções sobre unidade na igreja, função dos crentes no corpo de Cristo, sobre falar a verdade, sobre finanças, sobre pureza sexual, relacionamento conjugal, relacionamento entre pais e filhos, relacionamento entre empregadores e empregados, entre tantas outras instruções. Provavelmente, no mês da família aqui, que vocês estão estudando a palavra de Deus nesse assunto tão importante, provavelmente lá o capítulo 5, capítulo 6, ou textos paralelos das outras cartas de Paulo, vocês estudaram. O nosso objetivo aqui é o versículo no capítulo 4 sobre finanças. É possível obedecer e viver de maneira digna o Evangelho?
É desafiador, mas é possível. Até quanto a isso, instruções para vivermos de uma maneira digna, como compreender os princípios da verdade de Deus e praticá-los, o apóstolo Paulo também nos deixa instruções na carta de Efésios. Essas instruções começam no versículo 17, mas para não estender muito o tempo aqui, eu separei só os versículos 22 a 24. Quanto à antiga maneira de viver, antes de se tornar crente, vocês foram ensinados, então, ao se tornar crentes, a despir-se do velho homem que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Esses numerozinhos aí, 1, 2 e 3, não estão no texto bíblico, mas eu coloquei aqui para facilitar a compreensão. Precisamos abandonar as atitudes de velho homem e nos apropriarmos e praticarmos as atitudes do novo homem. Para que isso seja possível, o que é que nos diz esse texto? Precisamos ser renovados no modo de pensar. Sem aprender a palavra de Deus, renovar o modo de pensar, não é possível termos o conhecimento para a prática das verdades de Deus, da verdade que está em Jesus e que torna o homem semelhante a Deus em justiça e em santidade. Repetindo aqui, provenientes da verdade. A partir daí, do versículo 24, no 25, temos aquele versículo conhecido: deixe a mentira e fale a verdade. O versículo 26 e 27 fala de apaziguar a ira. O versículo 29 também é bastante conhecido: não falar palavra torpe, mas apenas a que edifica. E entre esses versículos, nós temos então um versículo muito importante de finanças, que é o versículo 28. O que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Vamos ler todos juntos? O que furtava, não furte mais. Antes trabalhe, fazendo algo útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Melhorei a pergunta agora, deixou de ser capciosa. Qual é a atitude oposta à de desonestidade? Vou voltar ao versículo aqui. Qual é a atitude oposta à desonestidade? Repartir com quem estiver em necessidade. A generosidade. Concordam? Segundo esse versículo, a atitude oposta à desonestidade é a generosidade. Então, em um extremo, nesse versículo, nós temos a desonestidade. O que eu fiz aqui? Eu acho que eu apertei um botão. Aí. Temos a generosidade, são os opostos. Para sair da desonestidade e chegar na generosidade, no meio do caminho nós temos a honestidade e o trabalho. É isso que esse versículo nos mostra. O que furtava, o que era desonesto, não furte mais, seja honesto. Antes trabalhe,
fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. O que é desonestidade? É uma pessoa que coercitivamente, à força, tira o que é do outro, o que não lhe pertence. O que é generosidade? É uma pessoa que, transformada pelo Evangelho, voluntariamente, daquilo que lhe pertence, estende a mão para uma pessoa que está em necessidade. Esse é o Evangelho que nós cremos, que tem poder para transformar uma pessoa desonesta, corrupta, em uma pessoa generosa. Se a gente observar esse versículo um pouquinho mais, percebendo que a desonestidade, a generosidade são os extremos, a gente vai perceber que nesse intervalo, todas as nossas atitudes em relação ao dinheiro, de alguma forma, estão aí colocadas. Eu vou apresentar algumas, não vai ser uma lista exaustiva, mas enquanto a gente apresenta aqui, você pode verificar se há uma dessas atitudes que talvez você está praticando e deveria deixar de praticar. Ou se tem alguma outra que você não está praticando e deveria estar praticando. Materialismo, dívidas, necessidades supridas, murmuração, gratidão, preguiça, diligência, aperto financeiro, equilíbrio financeiro, ganância, dízimos, cobiça, contentamento, corrupção, ofertas, ostentação, prontidão para repartir, consumismo, contribuição missionária. Vamos repetir? Materialismo, dívidas, necessidades supridas, murmuração, gratidão, preguiça, diligência, aperto financeiro, equilíbrio financeiro, ganância, dízimos, cobiça, contentamento, corrupção, ofertas, ostentação, prontidão para repartir, consumismo, contribuição missionária. Identificou alguma que você está praticando e não deveria praticar, e alguma que você está praticando e não deveria praticar? Eu não vou ter como mostrar aqui hoje à noite versículos bíblicos sobre todas essas atitudes, sobre todos esses princípios, mas de alguns deles aqui eu quero fazer alguma ênfase. E depois a gente vai retornar a esse texto aqui. Vamos falar um pouco sobre ganância. Lucas 12:15 nos diz o seguinte: Então Jesus disse: Cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Esse versículo aqui tem uma riqueza enorme para nos ajudar a entender como praticar princípios de finanças de modo que honre a Deus. A segunda parte do versículo: a vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Nós estamos numa sociedade que diuturnamente, a todo momento, está nos incentivando e nos dizendo que o que importa nessa vida é ganhar dinheiro, é prosperidade material. Esse versículo nos adverte que a vida não consiste nisso. Quando a gente olha para outros versículos da palavra de Deus,
como crentes, nós entendemos que o propósito da vida é glorificar a Deus, é buscar em primeiro lugar o reino de Deus, é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Mas o nosso coração nos engana, acredita nas mentiras da sociedade de consumo e muitas vezes, involuntariamente, todas as decisões de uma pessoa podem estar sendo tomadas com o dinheiro como critério principal das suas decisões. Para o crente, isso não deve ser assim. A primeira parte do versículo diz: cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A todo momento somos bombardeados com marketing, com propaganda, com oportunidades de ganhar muito dinheiro. Quem acessa a internet, muito mais. Parece que qualquer vídeo do YouTube que você for assistir tem ali uma tentação para tentar fazer o seu coração prestar atenção e querer ganhar dinheiro. Tem que estar de sobreaviso. Teologia da prosperidade. Basta só a primeira parte ou a segunda parte desse versículo e essa teologia já não se sustenta. Mais uma coisa importante desse versículo. A gente, como eu comentei, glorificar a Deus é o propósito da nossa vida, buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Mas esses versículos, eles precisam de bastante conhecimento para entendê-los, e mesmo assim o ser humano não consegue entender completamente. Nós temos essa limitação. O que de fato é glorificar a Deus? O que de fato é amar a Deus sobre todas as coisas? A gente tem boa compreensão, mas é muitas vezes difícil de como que eu pratico tudo isso. Esse versículo aqui, um incrédulo entende. Não é necessário conhecimento teológico para compreendê-lo. Basta interpretá-lo conforme as palavras na língua portuguesa. Talvez a palavra mais difícil de compreender aí seja menos comum de utilização, seja sobreaviso. Mas todas as palavras nesse versículo significam exatamente o que o dicionário da língua portuguesa nos explica. Então, fica claro que a vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. O que é mais importante nesse versículo? O que você captou aí, olhando para esse versículo? Qual a palavra, qual o conceito mais importante nesse versículo? O que vocês acham? Foi só para instigar a reflexão, né? O que eu acho que é mais importante aqui é: então Jesus disse. Isso aqui não é um conceito que eu estou passando para vocês, algum educador financeiro. É um mandamento, é uma ordem, é um comando de Jesus. E é por isso que precisamos prestar bastante atenção. Esse material, esse devocional que vocês receberam aqui, ele trabalha bastante, então, com todo o contexto desse versículo, né, e pode ajudá-lo a refletir um pouco mais sobre isso e a perceber se a sua vida está sendo simplesmente direcionada pelo dinheiro ou se realmente a sua vida está sendo direcionada por amar a Deus, por buscar em primeiro lugar o seu reino. Colossenses 3,5 também tem um paralelo em Efésios 5,5, nos diz assim: assim façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês: imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância, que é idolatria. Então aqui a gente vê claramente a Bíblia definindo a ganância como pecado. Uma vida financeira aprovada por Deus
tem que ser desprovida de ganância. Outro conceito aqui, o da honestidade, talvez um dos mais conhecidos a respeito de finanças na Bíblia. Não furtem, não mintam, não enganem uns aos outros. Levítico 19:11. O avarento põe sua família em apuros, mas quem repudia o suborno viverá. Quer manter a sua família segura? Mantenha-se honesto. É isso que é o que nós podemos depreender desse versículo. Mais do que a honestidade, que é a integridade na área do dinheiro, a palavra de Deus nos adverte a sermos íntegros em todas as áreas. Um texto da palavra de Deus que é muito rico sobre esse assunto de integridade é o Salmo 15. Nós não vamos ler aqui, eu vou incentivar que vocês leiam em outro momento. Eu só deixei aqui a frase final desse capítulo. Quem assim procede jamais será abalado. Salmo 15, 5b. Quem vive com integridade jamais será abalado. Especialmente, então, a integridade na área financeira, que é o assunto que estamos abordando aqui nessa noite. Trabalho. Qual é a maneira bíblica de ganhar dinheiro? A maneira bíblica normal de ganhar dinheiro é o trabalho. Não é prêmio da loteria. Não é mirabolar um plano para ganhar dinheiro fácil do dia para a noite. Não é acreditar nessas mentiras, nesses marketings fáceis de ganhar dinheiro, como a gente vê todo dia aí nesses videozinhos aí na internet, que pipocam na nossa frente. Com o suor do seu rosto, você comerá o seu pão. As mãos diligentes governarão, mas os preguiçosos acabarão escravos. Se alguém não quiser trabalhar, também não coma, pois ouvimos que alguns de vocês estão ociosos, não trabalham, mas andam se intrometendo na vida alheia. A tais pessoas ordenamos e exortamos no Senhor Jesus que trabalhem tranquilamente e comam o seu próprio pão. Para o cristão, qualquer trabalho ele pode se envolver? Não, né? Esse trabalho precisa ser aprovado pelo Senhor. Talvez tenha muitos trabalhos que na nossa sociedade são aceitáveis e lícitos diante das leis governamentais, mas algumas funções podem não ser as mais adequadas para aquele que quer honrar ao Senhor. Algumas profissões podem ter mais conflitos éticos do que outras, mas eu diria que qualquer profissão, aquele crente que quer honrar a Deus com o seu trabalho, em qualquer trabalho ele vai ter algum tipo de conflito ético. Às vezes a gente pensa que um advogado, um contador tenha mais conflitos, mas atualmente, em profissões tão nobres como a medicina, como a enfermagem, cada vez mais pessoas em profissões assim estão diante de conflitos éticos. Até em funções do ministério. Às vezes, na igreja, há conflitos éticos para o trabalho. Então, isso é um desafio que cabe a cada um colocar diante de Deus. Falando aqui de honestidade e trabalho, então tem algumas perguntas que surgem e eu não posso me furtar de fazê-las. Há alguma atitude de desonestidade que está incomodando a sua consciência? Se há, então aqui está um encorajamento para resolver isso, e eu creio que você tem conhecimento bíblico para quais são os passos que devem ser tomados para resolver atitudes de desonestidade diante de Deus e diante das pessoas.
Você acha que uma pessoa que não é honesta e não trabalha diligentemente poderia esperar que Deus abençoe a sua vida financeira? A pergunta é retórica aqui, né? Ela diz que a resposta que salta aos olhos aqui é não. Trabalho honesto, essa é a forma bíblica de ganhar dinheiro. Para o equilíbrio financeiro, muitas vezes o problema não é quanto a gente ganha, é quanto a gente gasta. Então vamos ver alguns princípios sobre equilíbrio financeiro. Qual é o princípio mais básico para alcançarmos, para experimentarmos equilíbrio financeiro? Gaste menos do que você ganha. É tão básico, concordam? Mas até um princípio como esse, a sociedade de consumo quer fazer a gente acreditar que isso não é verdadeiro. Por isso que muitas pessoas estão endividadas, porque elas acham, porque acreditaram que esse versículo, que esse princípio não é verdadeiro. É claro que esse princípio também tem base bíblica. Talvez o versículo que mais esteja relacionado com isso é o que está citado aqui. Provérbios 21:20. Na casa do sábio há comida e azeite armazenados, mas o tolo devora tudo o que pode. Aquele que gasta menos do que ganha, faz uma reserva, não consome tudo o mais rapidamente possível, a Bíblia está chamando aqui de sábio. Mas aquele que gasta mais do que ganha, aquele que devora tudo o que pode, aquele que não tem domínio próprio ao lidar com as suas finanças, esse versículo está chamando de tolo, insensato. Na linguagem coloquial, a gente poderia mencionar outros adjetivos, outros sinônimos para tolo e insensato, que talvez já vieram à sua mente, mas eu não vou citar aqui, tá bom? Gaste menos do que você ganha. Esse aqui também é o melhor orçamento. Às vezes a gente acha que para ter as finanças em ordem, agora eu tenho que ter um programa de computador, eu tenho que fazer tudo detalhado, tenho que anotar todos os gastos. Isso tem sua importância, especialmente uma pessoa que está muito desorganizada e precisa se organizar, fazer esses controles, eles são muito importantes. Mas uma pessoa que verificou, planejou um pouquinho os seus gastos no mês, normalmente os gastos principais eles se repetem ao longo dos meses. Então, uma vez que a pessoa se organiza, aqueles registros todos, eles já não têm a mesma importância. É claro que podem ser utilizados, as pessoas que conseguem fazer isso sistematicamente, normalmente controlam melhor as suas finanças do que aqueles que não fazem, mas, obedecendo esse princípio aqui, sempre vai sobrar dinheiro. Se a pessoa gasta um pouquinho menos num mês, no final, sobra, concordam? Se no mês seguinte ela fizer isso de novo, o que acontece? Ela não só tem mais dinheiro, como não só sobra dinheiro, como a cada mês acumula mais um pouquinho. Ela tem mais dinheiro. E aí a gente vê a importância de obediência desse princípio. E aí é que a pessoa começa também ao invés de pensar só nos seus próprios gastos, começa a sobrar um pouquinho, aí é que o princípio da generosidade começa a ter um horizonte na vida financeira de uma pessoa. Como gastar menos do que ganha? Essa pergunta aqui é uma das mais fundamentais. Se a pessoa, antes de gastar, ela se fizer e responder sinceramente essa pergunta, é desejo ou necessidade?
normalmente ela vai ser mais sábia em seus gastos. A maior parte dos problemas financeiros das pessoas não vem por causa das necessidades, é por causa dos desejos. E mais, quando eu estou falando de necessidades aqui, é o que a Bíblia define como necessidades, não o que a sociedade de consumo define como necessidade. Porque o conceito da sociedade de consumo todo dia muda. Todo dia surge uma nova necessidade. Na palavra de Deus, a gente vê, de fato, o que é necessidade. E entre vários versículos eu trouxe um aqui, 1 Timóteo 6, 7 e 8. Pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com o que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. Na verdade, a gente precisa de 3 pratos de comida, uma certa quantidade de comida a cada dia. A gente precisa uma roupa para que o nosso corpo nem morra de frio, nem morra de calor. Um teto é algo interessante, né? Se a gente concentrasse primeiro nisso, claro, a gente vê como Deus é misericordioso, como Ele nos abençoa, como Ele atende muitos dos nossos desejos. Mas quando os nossos desejos tomam uma proporção descabida e eles direcionam a nossa vida financeira, normalmente aí é que os apertos financeiros surgem. É desejo ou necessidade? No livretinho que vocês receberam aqui, tem um artigo na página 6 em diante. Na página 7, na primeira coluna, aqui tem outras perguntinhas que podem ser úteis nessa reflexão e podem ajudar a gastos sábios. O que acontece com a pessoa que gasta mais do que ganha? Entra em dívidas. A Bíblia desencoraja a dívida. O rico domina sobre o pobre. Quem toma emprestado é escravo de quem empresta. Provérbios 22, 7. Na sociedade atual, ninguém é obrigado a fazer dívidas. Mas, até calculando matematicamente, uma pessoa que tudo o que ela compra a prazo, ela compra a dívidas, a crediário, em média, ela gasta de 10% a 25% da sua renda pagando juros. Não é muito difícil de demonstrar isso matematicamente. E uma pessoa, então, que está nessa situação, que está no hábito da dívida, é muito diferente uma situação pontual em que uma pessoa fez uma dívida. Agora, aquela pessoa que recorrentemente está em dívidas, então, provavelmente, essa parte que eu falei da sua renda, a pessoa está gastando em dívidas. Segundo esse versículo, a pessoa endividada, ela é escrava de quem empresta. É quase que uma escravidão voluntária. Simplesmente porque a pessoa não está conseguindo monitorar e controlar os seus desejos e deixando que os seus desejos a tornem escrava. Não seja como aqueles que com um aperto de mãos empenham-se com outros e se tornam fiadores de dívidas. Se você não tem como pagá-las, por que correr o risco de perder até a cama em que dorme? Aqui, Provérbios 22, 26 e 27. Em Provérbios 6, de 1 a 5, também tem bastante orientações sobre fiança. Não se tornar fiador. Naquele texto de Provérbios 6, a palavra de Deus exorta a pessoa que se tornou fiadora a não dormir, a
fazer todo o possível para se desfazer desse compromisso. Se a palavra de Deus, então, ela dá tantas advertências a não ser fiador, o que isso nos diz para o devedor, para aquele que tem dívidas? Por que é que existe fiança? Por que é que num empréstimo, num financiamento, se exige um fiador? Por quê? Porque a possibilidade do devedor original não pagar a dívida é real, é grande, é provável. O que isso diz para o devedor original, aquele que quer fazer uma dívida? A possibilidade de ele não conseguir pagar, de ficar enrolado em dívidas, é real, é provável, é grande. Evite dívidas. Mas qual seria a principal razão, ou uma das principais razões pelas quais as pessoas fazem dívidas? Uma das principais razões pelas quais as pessoas fazem dívidas é a falta de contentamento. O versículo que a gente leu anteriormente. A pessoa não está satisfeita, contente com o que Deus já deu. Então, ao invés de orar pedindo a Deus o suprimento até de eventual necessidade, ou colocar diante de Deus as suas vontades, os seus desejos, e esperar que Ele responda, então, exercitar duas das características do fruto do Espírito: paciência e domínio próprio. Ao invés de esperar o Senhor responder, a pessoa vai à frente de Deus fazendo dívidas. E dessa forma também já fechou a porta para que Deus responda, concordam? Já fez? Se é o seu caso, é o seu desejo sair de dívidas, aqui a gente vai abordar rapidamente alguns princípios. Na página 12 do livreto, Como livrar-se das dívidas, vocês têm alguns princípios adicionais aqui, um pouquinho. Na verdade, essa página aqui é um resumo de um capítulo de um livro que eu vou falar depois, sugerindo como leitura. Mas então aqui eu só vou dar uns parâmetros rápidos e indicando esses materiais nos quais você poderá buscar mais orientações sobre essa questão. Você quer se livrar das dívidas? Decida se livrar das dívidas. Precisa de uma decisão. Ore, peça ajuda ao Senhor. Orando e pedindo ajuda ao Senhor, isso pressupõe então que se vai buscar os conceitos da palavra de Deus também quanto a esse assunto. Faça a lista de todos os seus bens. Muitas vezes uma pessoa está apertada, está enrolada financeiramente, é por causa de um ou outro bem apenas. Se ele se desfazer daquele bem, de repente supre aquela necessidade de uma outra forma e mais rapidamente a pessoa pode resolver essa situação. Faça a lista de dívidas. É comum uma pessoa bastante endividada ou pouco endividada nem saber o quanto ela está devendo. E nem para quem. É tanta pequena pendência, conta, carnê. Documentar tudo isso é muito importante. Faça uma programação de pagamento de dívidas. Algumas dívidas provavelmente têm um juro mais alto, outras são de um montante mais elevado. Então, fazer uma programação, né, usar aí conceitos matemáticos para isso,
talvez precise de ajuda de alguém, de uma pessoa que possa ajudar a fazer esses detalhamentos, faça uma programação de dívidas. Dependendo do grau de endividamento de uma pessoa, nem fazendo todas as listas, todas as matemáticas, vendo as rendas possíveis da pessoa, conseguir algumas rendas adicionais para tentar resolver isso, e mesmo assim a matemática pode não fechar. Para uma pessoa, na verdade qualquer pessoa, né? Mas especialmente nesses casos mais graves, vai ser necessário considerar uma mudança radical no estilo de vida. Importante, importantíssimo. Não é possível sair de dívidas sem mudança de mentalidade em relação ao dinheiro e bens materiais. Se quiser sair de dívida, mas continuar fazendo dívidas, ao invés de administrar as finanças gastando menos do que ganha, mas administrando de forma, se aquela dívida cabe, se aquela prestação cabe no meu salário, então eu vou fazer. Né? Então, sem mudança de mentalidade, sem entender princípios de boa administração financeira, não é possível sair de dívidas. E também é improvável que alguém saia de dívidas por acaso. Continuo vivendo como por acaso, de repente, vou sair de dívidas. Não, é necessário decidir, é necessário um trabalho árduo. Talvez leve 6 meses, talvez leve 1 ano ou 2. Do que eu já li, do que eu já acompanhei, eu vejo que quando uma pessoa decide, procura entender, começa a praticar os princípios da palavra de Deus, o Senhor começa a operar. Ele começa a abençoar essa decisão de obedecê-lo. Ele manda alguns recursos inesperados. Esse é o caminho. Então, como eu já falei, orientações para sair de dívidas no livreto que vocês receberam, página 12, tem mais orientações, e a partir dessas orientações, vocês podem também buscar o capítulo do livro, como eu comentei aqui. Contentamento. Quem ama o dinheiro jamais terá o suficiente. Quem ama as riquezas jamais ficará satisfeito com os seus rendimentos. Isso também não faz sentido. Pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Esses textos nos ensinam que aquele que busca o contentamento na quantidade do dinheiro, do patrimônio material que pode ser alcançado, ele nunca vai ter contentamento. No outro texto do apóstolo Paulo, aquela pessoa que se dispõe a obedecer a Deus, a depender dele, mesmo em circunstâncias adversas, o que é o caso do apóstolo Paulo, quando ele escreveu esse texto, é possível ter uma vida de contentamento. O contentamento em Deus não depende do nosso conforto material. Mas para experimentar isso, somente mudando o nosso modo de pensar. É focar nos valores eternos, não nos valores terrenos. Aqui alguns assuntos mais conhecidos, eu só vou citar, mas eu vou passar mais rapidamente. Contribuições. O princípio da contribuição de Provérbios 3:9. Honre o Senhor com todos os seus recursos e com os primeiros frutos de todas as suas plantações. Aqui vemos o princípio do dízimo, vemos também o princípio de que devemos honrar ao Senhor com todos os nossos recursos. 100% do que Deus nos dá.
com a nossa casa, com o nosso veículo, com a nossa televisão, com o nosso computador. Estamos honrando ao Senhor com todos os nossos bens, com os recursos que Ele nos dá. Voltando. Um texto muito bonito de 2 Coríntios 8:7. Todavia, assim como vocês se destacam em tudo. Aqui, o apóstolo Paulo está falando dos crentes da Macedônia, que mesmo em situação adversa, de dificuldade, de escassez, investiram no trabalho missionário. Todavia, assim como vocês se destacam em tudo, na fé, na palavra, no conhecimento, na dedicação completa e no amor que vocês têm por nós, destaquem-se também neste privilégio de contribuir. Um desafio aos crentes, investir na obra do Senhor, na obra missionária. Generosidade. Tem uma infinidade de versículos sobre esse tema na palavra de Deus. Um nós já citamos, que é Efésios 4:28. Só vou ler mais esses versículos aqui. Provérbios 11:24 e 25. Há quem dê generosamente e vê aumentar suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Que texto encorajador para a gente praticar a generosidade. Atos 20:35, versículo bastante conhecido. Também palavras do Senhor Jesus. Lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: há maior felicidade em dar do que receber. Experimentar esse tipo de contentamento, esse tipo de felicidade, de bem-aventurança, é possível para uma pessoa transformada pelo Evangelho, que abandonou o aperto financeiro, as dívidas, administrou as finanças de acordo com a palavra de Deus e começou a praticar, com o coração transformado, a contribuição e a generosidade. Vimos aqui, então, rapidamente, alguns princípios: desonestidade, trabalho, ganância, gastar com sabedoria, gastar menos do que ganha, evitar dívidas, contentamento, contribuições, generosidade. No livretinho que vocês receberam, na página 4, então aqui estão elencados todos os principais princípios de mordomia fiel. E também tem a indicação aqui de uma outra apostila que está no site, que também pode ser feito download gratuito do PDF, com todas as bases bíblicas para esses princípios. Então, aqui é só um quadro rápido, mas vocês têm então esses materiais para estudar isso e buscar bases bíblicas para o encorajamento da prática desses princípios. O tempo passa rápido, né? Eu trouxe alguns princípios aqui para finanças no casamento, na família, que eu gostaria de abordar em relação ao tema que vocês estão tratando aqui nesse mês. Eu não vou me estender muito, mas creio que é importante aqui, que pode ser bastante útil ao praticar esses princípios que a gente abordou até agora e como relacioná-los com a família. Talvez uma das coisas mais importantes para o bom alinhamento, né, dos cônjuges é que os dois cônjuges tenham propósitos e objetivos alinhados, estejam indo numa mesma direção, tenham a mesma fé, valores e princípios. Os princípios, os versículos principais aqui, Gênesis 2:24, os cônjuges se tornam uma só carne. Se eles se tornam uma só carne, mas estão buscando objetivos distintos, indo para direções diferentes, é complicado eles realmente se tornarem uma só carne.
2 Coríntios 6,14, o princípio de não se pôr em julgo desigual. Então, 2 versículos bastante interessantes nessa questão. Mas tem alguns outros aqui que não estão em contextos relacionados à família, mas o conteúdo desses versículos são bastante interessantes para refletir sobre isso. Amós 3,3. 2 pessoas andarão juntas se não estiverem de acordo? A resposta é não. Marcos 3,25. Jesus usa esse conceito aqui para falar de um outro tema, mas o conceito eu entendo que continua válido para a gente aplicar em outras áreas também. Se uma casa estiver dividida contra si mesma, também não poderá subsistir. A gente sabe quantos casais que se divorciam, se separam, referem a área financeira como uma das principais onde as divergências apareceram. Muitas vezes referem até como causa. Mas a causa não são as finanças, são objetivos distintos, propósitos não alinhados. Há necessidade, então, de alinhar esses propósitos nas várias áreas. Na área de finanças, o principal alinhamento, eu diria, se dá na questão do estilo de vida. Quanto mais distintas forem as expectativas de estilo de vida dos cônjuges, maiores as possibilidades de conflito. Fica pior ainda quando ambos buscam um estilo de vida além da sua capacidade de renda, o que é mais comum ainda. Então, na verdade, se um dos cônjuges sonha em morar lá naquela casa do bairro mais nobre da cidade, com a decoração e tudo que tem direito, entre aspas, e o outro cônjuge se contenta ou percebe que deveria morar num bairro mais simples, e essas expectativas são distintas, e eles não entrarem em acordo, sempre que abordarem situações nesse sentido, possibilidades de conflito são reais. Concordam? Então, alinhar estilo de vida, os dois cônjuges, é importantíssimo. Alinhando propósitos, buscando um estilo de vida semelhante, uma dica importante é que tenham um orçamento da família e não orçamentos individuais. As finanças devem ser controladas de maneira coordenada. É muito comum cônjuges sequer saberem qual é a renda do outro e cada um controlar os seus gastos individualmente. Na verdade, é muito comum que, muitas vezes, 2 pessoas casadas vivam como se fossem 2 estudantes que estão compartilhando um apartamento ali enquanto estão cursando a faculdade. Dividem as contas, dividem as responsabilidades, mas não vivem como uma família alinhada, como 2 pessoas de fato casadas obedecendo a um mesmo objetivo. Nessa questão aqui também é recomendável que as principais decisões financeiras sejam tomadas em conjunto. Qualquer decisão que implique algo que é diferente do dia a dia, né? Comprar um eletrodoméstico, trocar de carro, pensar em mudar de apartamento, se os 2 tomam a decisão em conjunto, se der certo, os 2 estão felizes e alegres e seguem em frente. Se der errado, os 2 lidam agora com essa decisão que não deu muito certo. Agora, se um toma uma decisão difícil sem o consentimento do outro,
Aí, se não der certo, vai ter que ficar ouvindo eu avisei, né? Por muito tempo. Uma outra coisa importante é a compreensão das diferenças homem e mulher. As diferenças homem e mulher também se refletem na área de gastos. Respeitá-las certamente eliminará conflitos. Alguns interesses, gostos dos homens não fazem sentido para as mulheres. E vice-versa. Alguns gostos, alguns interesses das mulheres são abominados pelos homens. Mas, sabendo valorizar cada um o seu cônjuge, com equilíbrio, usando uma pequena parte do orçamento para isso, essas diferenças podem ser utilizadas como forma de um cônjuge valorizar o outro. E isso vai fazer o relacionamento se fortalecer, né? Usar as diferenças para o fortalecimento e não para conflitos. Isso mediante a compreensão de um cônjuge pelas diferenças do outro. Filhos são recompensa e não custos. Nos livros ou nas matemáticas financeiras aí, das orientações que nós temos na nossa sociedade, vão apresentar os cálculos de quanto dinheiro é necessário para que um filho seja levado da idade, né, do nascimento até a vida adulta. Mas a palavra de Deus não orienta nesse sentido. Ela diz que os filhos são herança do Senhor, uma recompensa que Ele dá. E se Ele dá essa herança, se Ele dá essa recompensa, e os pais se colocam na dependência dEle, Deus é capaz de suprir essas necessidades para a educação dessa criança até que ela se torne uma pessoa adulta de caráter e também temente a Deus? Ele tem poder para isso, para suprir essas necessidades? Responsabilidade dos pais de ensinar aos filhos os princípios bíblicos de finanças. Conforme Deuteronômio, é responsabilidade dos pais ensinar aos filhos a palavra de Deus. Na palavra de Deus temos princípios de finanças. Então, a conclusão é que é responsabilidade dos pais ensinar os princípios bíblicos de finanças. Por último, aqui nessa sessão, a família deve ser priorizada, deve ser a prioridade. 1 Timóteo 5,8. Se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente de sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Significa que se o casal não está suprindo as necessidades básicas da família, está dando mau testemunho. Isso significa, então, que suprir as necessidades da família, ter o núcleo familiar suprido, isso também é buscar em primeiro lugar o reino de Deus. Isso é honrar ao Senhor com todos os seus recursos. Isso é obedecer a Deus na área de finanças. Se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente dos de sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Caminhando para a conclusão aqui, então, vamos voltar ao nosso texto. O que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Referimos várias atitudes que estão nesse intervalo da desonestidade e da generosidade. Vamos reordenar essas palavras.
Agora, ao lado esquerdo, colocamos as atitudes que devem ser despidas da nossa vida. Aquelas que são condenadas, que não são incentivadas pela palavra de Deus. E, do lado direito aqui, as que nós realmente devemos praticar se de fato queremos obedecer à palavra de Deus na área de finanças. Refletindo um pouquinho sobre essas palavras, como que uma pessoa chega a ser desonesta? Eu não estou falando de uma atitude pontual que cada um de nós eventualmente está sujeito, mas uma pessoa que a sua vida financeira está inclinada para esse lado aqui. Provavelmente ela começou a murmurar. Aí o trabalho começou a murmurar, a ser mais preguiçosa, mas os desejos materiais continuaram. Provavelmente então, não vou ser desonesto, mas aí, posso fazer uma dívida. Então a pessoa fez uma dívida, ficou cobiçando coisas que não deveria, o aperto financeiro chegou, não viu outra solução, provavelmente direcionada pelo materialismo, pelo consumismo, provavelmente ostentando bens para outras pessoas, querendo viver um estilo de vida acima do que ele tinha capacidade. E aí o que aconteceu? As tentações de desonestidade cada vez maiores, concordam? E aí a gente vê, como eu já comentei, o maravilhoso poder do Evangelho, que pode tirar uma pessoa dessa situação e levar a ser uma pessoa generosa. Primeiro, mudança de atitude, reconhecer que esse tipo de atitude financeira, com preguiça, com murmuração, com dívidas, precisa ser abandonado, colocando-se na dependência de Deus, começou a trabalhar de novo com honestidade, com diligência. As necessidades foram sendo supridas, as dívidas foram pagas, começou a desenvolver um coração grato ao que Deus está fazendo na sua vida. Continuou nesse ritmo, alcançou o equilíbrio financeiro. Nesse processo, já foi sendo generoso de alguma forma, começou a praticar o princípio do dízimo, mas cada vez mais percebeu a importância disso e como Deus poderia usar a sua vida para abençoar outros. Passou a experimentar uma vida de contentamento com aquilo que Deus realmente lhe deu, orando, colocando suas necessidades diante de Deus. E cada vez mais fazendo parte das finanças dessa pessoa, atitudes de generosidade. Deus foi abençoando com mais recursos, essa pessoa não investiu tudo isso em cada vez buscar um patamar mais elevado de estilo de vida, mas o patamar de ofertas e generosidade também foi crescendo. Como está a sua vida? Nesta direção? Ou nesta? As atitudes deste lado são as do velho homem. O velho homem serve o dinheiro. Ele é dominado pela carne, pelas paixões do coração. E as atitudes dele acabam sendo de ódio ao próximo. As atitudes do novo homem, que serve a Deus, ele é guiado pelo Espírito. Ele ama o próximo. As atitudes financeiras dele são essas que nós comentamos.
Paulo, no início no capítulo 4, do qual nós tivemos aqui o versículo 28, ele fala o seguinte, já lemos: rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Na área de finanças, então, implica a obediência deste versículo aqui. Vamos ler todos juntos? O que furtava, não furte mais. Antes trabalhe fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Ao invés de uma pessoa, então, que está cobiçando e eventualmente tirando coercitivamente bens e dinheiro de outras pessoas, o crente que busca uma vida digna, ele é aquela pessoa que voluntariamente, tendo uma vida equilibrada financeiramente, estende a mão voluntariamente. Vamos orar e em seguida eu quero mostrar ainda rapidamente aqui alguns materiais que podem ajudá-lo a buscar mais conhecimento e a crescer nessa área de finanças. Senhor, te agradecemos por essa oportunidade. Obrigado porque a tua palavra nos orienta de como devemos viver, como podemos viver de modo digno do Evangelho. E o Senhor nos dá instruções, inúmeras instruções de como podemos fazer isso na área de finanças. O Senhor sabe como cada um de nós está, quais são as nossas preocupações, o que tem nos incomodado. Se há alguém aqui com atitudes de desonestidade, de dívidas, ou alguma outra área que deve ser abandonada, que o Senhor possa ajudar essas pessoas, que elas decidam, que elas dependam do Espírito Santo e do Senhor Jesus para ter coragem de acertar e colocar isso em ordem. Aquelas pessoas que têm experimentado a bênção da prática por vários anos do equilíbrio financeiro conforme os teus princípios e que experimentam a vida de contentamento e são generosas, que o Senhor continue suprindo, que o Senhor continue utilizando essas pessoas para alcançar com a generosidade, com a dedicação, indo em direção às necessidades de outras pessoas, que continue utilizando essas pessoas. A cada um de nós, Senhor, ajuda-nos a crescer no conhecimento da Tua Palavra, na prática, e que a cada dia possamos ser mais fiéis ao Senhor. Obrigado por essa igreja, que o Senhor continue abençoando a sua liderança, capacitando a cuidar dessa igreja, ensinando a Tua Palavra, que o Senhor os capacite, mantenha-os motivados em todas as lutas e desafios que certamente se apresentam a cada dia, que o Senhor os fortaleça e os mantenha fiéis. Obrigado por essa noite, abençoa cada um de nós, oramos agradecidos em nome de Jesus. Amém.